no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 4. Oh, glória! João 4, a partir do verso 31. Recentemente, a Bianca ministrou em cima desse texto do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. A pastora também passou por esse texto. E hoje eu quero passar pela consequência desse encontro. O que aconteceu com aquela mulher após o encontro que ela teve com o Senhor Jesus? Quantos já tiveram um encontro com o Senhor Jesus? Amém? Todos nós que estamos aqui, que um dia nós se rendemos, tivemos um real encontro com o Senhor Jesus, nós entendemos a mudança que Ele fez em nossa vida, a transformação que nós passamos, aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos. Amém? E eu quero estar ministrando, um ensino, hoje a palavra é voltado para uma reflexão, para a área do ensino, mas ela tem o seu cunho espiritual, e eu espero que o Senhor fale fortemente no seu coração. Todos já acharam? Quem não achou, olha para o telão. Glórias a Deus. Amados, João capítulo 4, a partir do verso 31, olha o que diz o texto bíblico. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Explicou-lhes Jesus: a minha comida não consiste em fazer a vontade. Aliás, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei-vos os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste, outros realizaram o cultivo, e vós usufruíste do seu labor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos vieram encontrar com Jesus, insistiram em que hospedassem com ele. E ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, aleluia, o Salvador do mundo. Senta, pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Amados, todos nós conhecemos o contexto dessa passagem.
Jesus estava na Judéia, e ele estava saindo da Judéia com direção à Galiléia, e era necessário ele passar por Samaria. E eles estão a caminho, e eles param ali na cidade de Sicar, e ali eles descansam, juntamente ao poço que Jacó tinha dado por herança para José. Seus discípulos estavam com fome. Seus discípulos estavam com fome. Então eles foram para a cidade em busca de alimento. E Jesus estava ali, descansando da viagem, se preparando para dar continuidade na sua viagem para a Galiléia. Eles estavam ali descansando. De repente chega a mulher samaritana, e ela começa ali a tirar água do poço, e o Senhor Jesus dirige a palavra para ela: olha, dê-me água para beber. E aquela mulher ficou indignada com aquela palavra do Senhor Jesus: como eu, sendo samaritana, o Senhor me pede para tirar água desse poço. Havia um contexto cultural e histórico da época que os judeus não falavam com os samaritanos. E ele começou então a explicar para aquela mulher as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele estava também se revelando para aquela mulher quem ele era, o que eles estavam fazendo ali. E aquela mulher então ela fica ali ouvindo os ensinos do Senhor Jesus. E ela então começa a questionar: como eu, samaritana, vou tirar a água e dar para o Senhor? Aí Jesus falou: olha, se eu desse a água que você precisa tomar, você nunca mais teria sede. Eu creio que você que está aqui nessa noite já bebeu dessa água. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus então começa a revelar fatos oriundos a respeito daquela mulher, quem ela era, o estado que ela estava. E ela fica só ouvindo as coisas concernentes ao reino do Pai. Entrando um pouquinho no texto que nós acabamos de ler, quantos de vocês já ganharam uma alma para Cristo? Dê um sinal assim. É lindo, não é? É maravilhoso, não é? Como você se sente? Você se sente alegre, você se sente feliz, satisfeito. Mais uma alma sendo saqueada, mais uma alma para o Senhor. E eu acredito assim, amados, que o maior privilégio do ministro, de um evangelista, é levar o homem ao pleno conhecimento do amor de Deus, vê-lo nascer de novo, desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo de Deus. É uma alegria, é uma satisfação a gente ver, a gente entender que mais uma alma foi salva, que mais uma alma foi ganha para o reino do Senhor. Temos uma nobre missão no reino do Senhor, em fazer com que o evangelho da salvação alcance vidas preciosas, vidas que carecem do mover do Senhor, vidas que realmente precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. Sua vida está totalmente difícil, conturbada,
altos e baixos, picos. Assim não é diferente também com a vida do cristão, mas parece que aquela pessoa, tudo que faz dá errado, as coisas não fluem, não acontecem. E a gente começa então a ministrar, a ensinar, aleluia, tudo aquilo que é concernente ao reino do Senhor, e aquela pessoa então começa a ser tocada. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, começa a convencer, começa a falar fortemente no coração, e o coração começa a queimar, e ela se rende ao Senhor. Agora eu pergunto, amados, será que essa missão é somente do pastor? Eu em 99, eu tive um real encontro com o Senhor Jesus, mesmo nascendo num lar cristão. Aos 6 anos eu já frequentava a Assembleia de Deus, nos cultos de avivamento, culto, aonde havia o mover sobrenatural do Senhor, e eu dei muito trabalho, eu não parava quieto. Eu fui terrível, tomei muitos puxão de orelha, de diáconos, de presbíteros, e eu estou aqui para a glória dos nomes do Santo Senhor, testemunhando da transformação que eu passei, e isso é tudo para a honra e a glória do nome do Santo Senhor. Mas, infelizmente, muitas igrejas, muitas pessoas entendem que pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor, é missão do pastor. Muitas pessoas naquela época pensavam que dentro da igreja havia os cleros, havia também os leigos, aqueles que não sabiam nada, aqueles que concordavam com tudo. E a obra do Senhor, ela tomou um outro rumo, um rumo diferenciado. E muitas pessoas nos dias de hoje se diz cristão, mas não são. Não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Conhece de ouvir falar, mas não conhece de ter experiência com Ele. Eu louvo a Deus pela vida da IBP, pela liderança, pastor Djalma, que há 18 anos atrás, ele assumiu uma postura diante do reino de Deus. Deus estava confiando a ele um ministério, e ele recebeu do Senhor algo que ele carrega até nos dias de hoje: ensinar, pregar e viver a palavra de Deus. Essa responsabilidade não é só dele, essa responsabilidade é de todos aqueles que um dia entregou a sua alma para o Senhor Jesus, todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus. A igreja, ela tem investido na área do ensino. Temos aí CPM de obreiros, CPM de ministros, CPM do discipulado. Temos a escola bíblica dominical. Ferramentas não faltam para ensinar, para te preparar, para te dar ferramentas, para que possamos todos juntos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Glórias a Deus. Amado, o prisma dessa mensagem é levar você a entender que nós fomos chamados para colher. Nós fomos chamados para colher. Eu já vi pessoas dentro da igreja, não aqui, mas no ministério que eu estava anterior,
Eu ouvi pessoas dizer: olha, eu não colhi ninguém ainda, mas eu semeei a palavra. Essa frase está certa ou está errada? Não fica em cima do muro, não. Amados, nós somos chamados para colher aonde nós não semeamos. O nosso dever é de colher e não de semear. O Senhor Jesus, Ele já semeou a preciosa palavra. O que compete a nós, dentro dessa mensagem, eu quero levar você a meditar, a entender aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E partindo desse princípio, o que podemos aprender e aplicar nos dias de hoje? O contexto de capítulo 4, ele está recheado de ensinos de cunho espiritual e evangelístico, que compete a nós aplicá-los em nossa vida. E eu pontuei alguns tópicos aqui, para que nós possamos entender. Colher é uma questão de propósito. Nós precisamos ter propósito de colher. Nós precisamos ter um alvo, uma meta. E para obter no êxito, para ter êxito nesse propósito, é preciso nós centralizarmos todo o nosso conhecimento, as nossas energias, naquilo que nós queremos alcançar. Mas não basta. É preciso nós orarmos, jejuarmos. É preciso nós estarmos ministrando, ensinando a palavra do reino de Deus. É preciso ter esforço. É preciso ter ânimo. Porque muitas vezes nós iremos ouvir um não. E quando nós ouvirmos um não, não pare, não desanime. Porque o Senhor está trabalhando. Eu em 99 tive um encontro com o Senhor. Foi preciso tomar um pedala Robinho. Conhece o pedala Robinho? Peteleco. E eu caí de uma altura de 7 metros. Tive algumas sequelas. Quebrei o calcanho. Luxação nos 2 joelhos e nos 2 punhos. Quebrei a terceira vértebra lombar. Se fosse a cervical, eu estava na cadeira de roda. Mas Jesus teve misericórdia. Naquele momento eu clamei pelo Senhor. Passou um filme na minha cabeça. Eu fui para o hospital, fui socorrido, fui para a igreja tudo quebrado, com muleta, mas eu tomei uma decisão. A minha vida muda a partir desse momento. Assim como o Senhor Jesus mudou a história do apóstolo Paulo, Ele mudou também a minha história. Assim como o Senhor Jesus mudou a sua história, transformou a sua vida, e tudo aquilo que nós éramos, tudo aquilo que nós fizemos, foi jogado no mar, no rio de esquecimento. Fomos feitos uma nova criatura, nascemos da água do Espírito. Mas não foi fácil, foi difícil. Quantas noites eu via minha mãe com seus joelhos dobrados, chorando à beira da cama, orando, intercedendo. Eu saía sexta-feira de casa, voltava na segunda, trêbido.
Não sabia nem como eu chegava em casa. Mas quando eu chegava, eu encontrava minha mãe dobrada, com os seus joelhos ali, intercedendo, orando, apresentando a minha vida. Dormi no volante. O Senhor me livrou da morte muitas vezes. Por isso, amados, eu falo assim que colher é questão de propósito. E quando eu assumi a minha identidade no reino de Deus, em 2000 eu já era consagrado pastor, fui consagrado em 2007, e em 2010, 2009, eu fui para conhecer uma missão na Bolívia. Fui lá, era para mim ficar 10 dias, fiquei 20. Vi muitas pessoas se rendendo ao Senhor, mas também ouvi o não. Batemos ali numa casa, e aquela casa professava outra fé. Era uma pessoa que nós chamamos hoje de macumbeiro. Não sei que nome que dá lá, como que é? Em chileno, não sabe? Bruxo? Hã? Aí, ó, é isso aí. Mas eu ouvi não. E eu saí daquele lugar, eu saí daquela casa. E fomos eu com a outra missionária. Nós fomos para uma outra família. E lá, nessa casa, pai, mãe, filha, filho, esposo, todos se renderam ao Senhor e entregaram sua vida ao Senhor. Amém? Nós estávamos ali com um propósito. Nós estávamos ali e tínhamos um objetivo. Nós tínhamos uma meta. Nós tínhamos um foco de ganhar almas para o Senhor. Colher também é uma questão de visão. O que Jesus estava falando para os seus discípulos: olhai e vede que os campos já estão brancos para a colheita. Mas não era tempo de colheita, ainda faltava 4 meses. Como isso pode? Colher é uma questão de visão. A nossa visão, ela precisa estar aguçada. Nós precisamos ter uma visão diferenciada para poder detectar aquele ponto maduro, aquele pontinho amarelo, que é a nossa percepção de que aquele fruto já está pronto para ser colhido. Aquela mulher, ela estava pronta para ser colhida. O Senhor Jesus investiu naquela mulher. O Senhor Jesus viu aquele ponto maduro, aquele ponto diferenciado. E ele começou a falar a respeito das coisas concernentes ao reino do Senhor. Isso também envolve uma estratégia. Envolve algo que o Senhor Jesus também usou. E aquela mulher fica maravilhada. E ela sai da presença do Senhor Jesus. O que ela foi fazer? Ela foi para a cidade para testemunhar do encontro que ela teve com o Cristo, com o Salvador. E ela começa a contar para aqueles povos. E todos aqueles ficam interessados. Amados, se coloquem no lugar dos discípulos. Eles não foram para a cidade?
Os 12 não foram para a cidade? Os 12 não foram em busca de alimento? Quantas pessoas eles trouxeram para falar com o Senhor Jesus? Hã? Ninguém. O propósito deles era outro. Eles tinham outro objetivo. Mas aquela mulher, ela fez a diferença. Porque ela começou a testemunhar do poder do Senhor. O poder transformador, o poder regenerador, o poder que transforma a vida, o poder que salva a humanidade. E muitas pessoas aceitaram o seu convite, muitos foram até aquele poço e se renderam ao Senhor. Amados, um outro ponto que eu quero falar para você, que muitas igrejas nos dias de hoje, o evangelismo se tornou uma estratégia de marketing. Ninguém está mais preocupando em pregar o evangelho, mas em anunciar campanha daqui, campanha dali, pregador fulano de tal, cantora gospel. Venham todos, venham participar da campanha de prosperidade. A igreja lota. Venham participar da campanha de cura e libertação. A igreja está lotada. Olha, quem vai estar pregando aqui é o pastor fulano de tal. Não cabe ninguém na igreja. A igreja superlota. Mas muitas pessoas que vão lá vão para ver esse ou aquele, não vão ali para ouvir a palavra do Senhor, como eu já ouvi. Eu estive num congresso na Assembleia de Deus, em São Paulo, e naquele congresso, um pastor renomado, de muita influência política e também religiosa nos dias de hoje, pastor que tem as iniciais SM, estava ali e ele não pôde ir não pôde cumprir a agenda. E o pastor presidente, então, ele sobe na tribuna e ele anuncia: olha, o pastor SM não pôde vir até, por causa disso. Uma caravana inteira se levantou e começou a ir embora. Aí a gente começou a perguntar: espera aí, vocês vieram aqui para ver o pastor SM ou vocês vieram para ouvir a palavra do Senhor? Nós viemos aqui para ouvir uma mensagem do pastor SM, porém Jesus está na minha igreja também. Jesus está lá. Nós queríamos ouvir uma mensagem. E a gente fica, às vezes, até sem resposta diante de umas ações desse tipo. Pessoas que estão movidas por interesses próprios. Pessoas que estão dando ouvido e correndo atrás dos movimentos. De revelamento. De profetada. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, porque nós estamos aqui com o único propósito do nosso coração, é de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, amados, fique tranquilo, porque você está no lugar certo. Amém? Colher também é uma questão de preparo. Olha o que diz João, capítulo de número 15, verso de número 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Jesus falando. Não foi vocês que me escolheram,
mas fui eu que vos escolhi, e vos nomeei, vos enviei, para irdes e dar fruto, e que esses frutos permaneçam em mim. Qual é a nossa missão? Colher. Mas para colher, é preciso estar preparado. Para trabalhar nessa seara, é preciso estar preparado, pois iremos trabalhar num solo sagrado. Portanto, é necessário manejar bem a palavra da verdade, conhecer a palavra do Senhor, não ter medo e nem vergonha, pois a obra salvífica não é feita por nós. A obra salvífica é feita pela pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. A obra é dele. O que compete a nós é falarmos. Quem está entendendo a glória a Deus? Olha que lindo. No início do ministério do Senhor Jesus, quantas pessoas ele chamou? 12. Amém? 12. Jesus então pega a sua equipe eclesiástica, ele leva ela lá nos montes das bem-aventuranças, e ali ele começa a ensinar os seus discípulos, a preparar os seus discípulos para essa nobre missão. Só que daqui a pouco não é mais 12, são 70. 72, para ser mais exato. Só que Jesus manda esses 72 para a Judeia, para visitar aquelas aldeias, para levar a palavra do reino. Só que Jesus, ele manda os 72, mas não de mão vazia. Ele disse assim: eis que vos dou poder. Aleluia! Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Oh glória! Aleluia! O que você precisa de mais? Temos tudo aquilo que o Senhor nos deu. Aí, oh glória! Aí vem os 72. Depois de um período pregando o Evangelho. Senhor, coisa linda. É falar do teu amor, falar do teu nome. Coisa maravilhosa. Olha, pessoas foram curadas. Oh glória! Pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, oh glória! Demônios se renderam pelo seu nome, maravilha! Aí Jesus pega um balde de água fria e joga neles. Não vos alegrei com essas coisas, se preocupem primeiramente se seus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a nossa preocupação no reino espiritual, é manter o nome que o Senhor nos deu, manter aquilo que o Senhor a nós confiou. Portanto, amado de Deus, aleluia, faça a obra do Senhor e você verá o nome do Senhor ser glorificado. Amados, colher é uma questão de trabalho. E quando nós falamos em trabalho, logo nos vem desperta um interesse, né? Qual será o nosso salário? Qual serão os benefícios? Qual é a carga horária? Quem é que está desempregado aqui? Tem alguém? Não, né? Glória a Deus. Mas nós que estamos, né? Ou já passamos por esse momento,
Você recebe um convite de emprego, qual é o salário? É assim, Júlia? Tem algum benefício? Qual é a carga horária? Olha o que diz o verso de número 36, de João 4. Aquele que ceifa recebe o seu salário, e colhe frutos para a vida eterna. E juntos se alegram, tanto o que semeou, quanto aquele que colher. Amados, colha, e você terá o seu salário. A obra do Senhor também é assim. É necessário dar o passo de fé e trabalhar e colocar a mão no arado, colocar a mão numa ferramenta. Eu quero explicar agora para você, na ferramenta espiritual, para que nós possamos apresentar e colhendo esse fruto. Portanto, colher também é uma questão de sensibilidade. Eu quero explicar agora para você. Ninguém vai colher milho com um canivete. Ninguém vai colher uma laranja usando uma tesourinha. Ninguém vai colher uma uva usando uma foice. Quem está entendendo? Cada fruto, ele tem uma ferramenta apropriada. A laranja, você pega lá, você arranca ela do pé. E a uva? A uva você pega ela nas suas mãos, com todo amor, com tanto carinho. E aí você passa a tesoura. Aí você pega aquele cacho e coloca numa cesta. Quem está entendendo? Amém? Existem ferramentas apropriadas e muitas pessoas usam a palavra de Deus e querem que a palavra de Deus desça a goela abaixo. Se converta, miserável. Acorda. Não é assim? Tem gente que já vai com sede, tanta sede ao pote que pega a uva, já põe a mão e arranca tudo assim do pé. O que vai acontecer com a uva? Vai amassar tudo na sua mão. Para colher precisamos ter sensibilidade e observar, primeiro, qual é o tipo de fruto, para que possamos usar a ferramenta apropriada. Sexto, qual é o processo que vem depois da colheita? A limpeza. Olha que João 15:3 disse: Jesus, certo dia, dirigiu a palavra aos seus discípulos e falou: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. O processo de limpeza, amados, é feito pela palavra. Não adianta nós, santarrões, queremos apontar o pecado e os defeitos daquele. Não. A limpeza, ela acontece naturalmente pela palavra, pelo poder da palavra. Assim como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, é como mais ou menos aquela ovelha que se desgarrou do seu pastor. E ela então começa a andar sozinha. Ela não tem um referencial. Ela começa a andar por lugares áridos. E ela vai passando por lugares, vai pegando carrapicho, vai pegando picão. O tempo vai passando, a solã vai crescendo, e pega a chuva, pega sol, não tem um abrigo.
A sua lã então vai crescendo, ela não consegue mais nem se movimentar. A sua lã também começa a estar cheia de nó, até o dia que o pastor encontra ela. E quando o pastor encontra ela, então encontra ela machucada, ferida, toda suja, cheia de picão, cheia de carrapicho, os nó. Aí começa o processo do pastor, o processo da limpeza. Tira um, tira outro, e vai fazendo. Esse é o poder da palavra. Não queira fazer aquilo que compete à palavra fazer. Amados, depois de tudo isso, vem mais um processo, que é o processo de armazenamento. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Depois que você colheu, você vai colocar esses frutos numa cesta. E você vai pegar essa cesta, então levar ele para o armazém. Você vai armazenar aqueles frutos. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles frutos não é nosso. O dono da seara vai cobrar de nós o resultado da nossa colheita. Ah, meu Deus. O celeiro é a igreja. Os frutos somos nós. Quantas as vezes, amados, nós estamos na igreja, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, e não percebemos que dentro do celeiro ainda há frutos que precisam passar por vários processos. Mas cada processo, cada momento é direcionado pelo Senhor. É preciso ter um celeiro amplo, porque o resultado da colheita vai ser grande. Posso ouvir um amém? Vamos repetir? É necessário ter um celeiro amplo, porque a nossa colheita será grande. Aleluia. Se você crê, dê uma forte aplauso ao Senhor. A nossa recompensa, oh glória, nós teremos um salário, nós teremos uma recompensa. Imagine nós quando chegarmos lá na glória, cada um de nós carregando um cestinho. Cada um de nós carregando um cesto nas mãos. E chegar para o dono da seara e falar assim: Senhor, aqui está o resultado do meu trabalho. O Senhor falar assim: servo bom e fiel, aleluia. Entra para o gozo eterno, entra para o meu reino, tome o seu salário, oh glória, a coroa da justiça, a nossa recompensa. Imagine você, nós ouvirmos do Senhor Jesus: tome o seu galardão. Oh glória, como é bom servir a esse Deus. Como é bom ter ouvidos sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo está nos ministrando. Faça um propósito com Deus.
Se prepare, porque eu creio em nome do Senhor Jesus que em breve nós iremos testemunhar, aleluia, algo sobrenatural. Eu creio em nome do Senhor Jesus que os nossos celeiros se encherão e o nome de Deus seja glorificado. É lindo, é muito bom falar da grandeza do Pai, é muito bom ver pessoas se rendendo ao Senhor. É dessa maneira que nós medimos o crescimento real da igreja, quando pessoas estão aqui na frente se rendendo ao Senhor. Quando o batistério está aqui, nós estamos vendo pessoas professando publicamente que verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Aquelas pessoas, todos aqueles homens, todas aquelas mulheres que vieram ouvir do Senhor, disse: agora cremos, não somente porque você nos falou, aleluia, porque nós o conhecemos e nós ouvimos e verdadeiramente Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Oh glória, é lindo, é maravilhoso ver o Senhor Jesus. Como é bom, Pai, como é bom nós estarmos ouvindo a Tua palavra, como é bom nós dedicarmos um período em estarmos orando, em estarmos nos preparando, em estarmos, ó Pai, querendo, dispondo ao ID. Que Teu Espírito trabalhe em cada vida, que Teu Espírito trabalhe em cada coração. Fomos chamados, ó Pai, para colher aonde já foi semeada a Tua preciosa palavra. Que o Senhor nos use com ferramentas apropriadas para que possamos colher e apresentá-los ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra foi pregada e o Teu nome glorificado aqui nesse lugar. Quem somos nós, Pai querido, nesse mundo, se o Senhor não estiver à frente? Quem somos nós, Papai, se o Senhor não estiver nos impulsionando, nos preparando, nos moldando? Oh Papai, o Senhor nos aceitou, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos nomeou. Que cada um de nós possamos fazer a diferença, que cada um de nós possamos falar do Teu amor, da Tua grandeza, ganhar almas para Ti e apresentar esses frutos na Tua casa, no Teu altar, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, e que Teu Espírito Santo, Papai, nos molde, nos prepara, tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus.